Olá, boa noite. Meu nome é Isabela Morgado e o trabalho a seguir foi realizado juntamente com Heloísa e Lorena do segundo G. O nosso trabalho vai falar um pouquinho sobre o movimento do Passe Livre. Entre os tópicos estão a origem do movimento, as revoltas, reivindicações e as lutas do movimento, ações e conquistas. Começando com a origem do movimento e o que ele é. O MPL foi batizado na Plenária Nacional pelo Passe Livre em janeiro de 2005 em Porto Alegre, a partir de grupos e coletivos que pautavam a luta pelo passe livre estudantil em várias cidades brasileiras. Mas antes disso, existiu a campanha pelo passe livre em Florianópolis. Fatos históricos importantes na atuação e na origem do MPL são a Revolta do Buzu, Salvador, em 2003, e a Revolta da Catraca, em Florianópolis, 2004 e 2005, além da Jornada de Junho. Agora falando sobre o que é o movimento, ele se trata de um movimento social autônomo, apartidário e independente. Ele luta por um transporte coletivo de qualidade e gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada, sendo exclusivamente brasileiro. O MPL é formado por um grupo de pessoas comuns que se juntaram para discutir e lutar por um novo projeto de transporte para as cidades. Agora falando mais específico sobre as revoltas, começando pela Revolta do Buzu, de 2003, que ocorreu em Salvador, Bahia. Ela foi protagonizada por um grupo de estudantes e teve média duração de 10 dias. Essa revolta, ela visava ir contra o reajuste de 20 centavos na passagem da tarifa do transporte urbano, de R$ 1,30 para R$ 1,50. Essas mobilizações tiveram muita importância e tiveram uma repercussão nacional, a ponto de virarem um documentário de Carlos Fronzato chamado A Revolta do Buzu. Agora falando um pouco sobre a Revolta da Catraca, que foi um nome atribuído a uma mobilização da população em Florianópolis nos anos de 2004 e 2005. Essa revolta foi influenciada pela Revolta do Buzu, que era contra o aumento, e esta também é contra as tarifas de ônibus urbanos. Os primórdios do movimento Passe Livre em Santa Catarina pode ser buscado em 2000 na cidade de Florianópolis, quando 4 jovens militantes do PT plantaram a ideia do passe livre, iniciando uma campanha com abaixo-assinado. Após esse episódio, a bandeira se cristalizou, sobretudo tendo como principais articuladores a Juventude e Revolução de Florianópolis, também conhecida como RJ, que foi inicialmente uma corrente que integrava o PT. Agora falando sobre a Jornada de Junho, que ocorreu em 2013. Foi uma série de manifestações populares que ocorreram em várias cidades do Brasil e que se tornaram um marco importante na história recente do país. O movimento começou com protestos relativamente pequenos contra o aumento das tarifas de transporte público, cresceu e se diversificou, abrangendo uma ampla gama de reivindicações sociais e políticas. O auge das manifestações reuniu milhões de pessoas nas ruas em todo o país e ficou conhecido pela sua espontaneidade, amplitude e pelo uso massivo de redes sociais para organizar e divulgar seus atos. No início das revoltas, principalmente em São Paulo, teve um efeito contrário do que esperado às violentas repressões policiais. Em vez de a violência e repressão desmobilizarem os manifestantes, ela provocou uma onda de indignação. Imagens de policiais atacando manifestantes com balas de borracha, gás lacrimogênio e prisões arbitrárias circulavam amplamente pelas redes sociais e nos noticiários, o que gerou mais apoio às manifestações. As redes foram de extrema importância para a ampliação dos protestos, que passaram a contar com a participação de pessoas de diferentes classes sociais e faixa etárias. Agora falando um pouco mais sobre o movimento em si, a campanha pelo passe livre pretendia ser uma frente que reunisse em torno dessa bandeira todos os indivíduos e grupos políticos que se identificassem com ela. Chegou a reunir, por exemplo, desde militantes do PSTU a militantes do PSDB. Mas existiam dificuldades internas, que apareciam quando militantes de partido buscavam fazer da campanha uma correria de transmissão de propósitos e bandeiras de partidos,
Diante disso, os militantes mais envolvidos na campanha, aqueles que tinham passagem pela JR, resolveram apostar nos indivíduos e setores independentes da juventude, isto é, não filiados a partido político, como dito anteriormente, o que segue até a atualidade. Segundo eles, foi desde então que a campanha deu um salto significativo. Aos poucos, a Juventude e Revolução de Florianópolis, antes JR, que era a principal articuladora do Passe Livre, adquire novos formatos. Em 2002, ela passa a acrescentar na sigla a letra I, com significado independente, formando a sigla, então, Juventude e Revolução Independente. Mas não só a nomenclatura mudou, as metodologias e as formas de atuação também mudaram. Iniciou um afastamento do PT e de partidos políticos, ocorrendo uma nula ou quase inexistente distinção entre a JRI e a campanha pelo Passe Livre, sendo os dois quase que uma única realidade. No ano seguinte, em 2001, diversos estudantes uniram-se a esse grupo inicial e entregaram as assinaturas aos vereadores da cidade. Juntamente com esse abaixo-assinado estavam também um projeto de lei sobre o passe livre. Entre os anos 2002 e 2003, cresce o número de estudantes engajados ao movimento e o mesmo começa a tomar força. Essas duas revoltas tiveram grande importância e instigaram diversas revoltas entre 2003 e 2013 em muitas cidades brasileiras, como por exemplo em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, entre outras cidades. A pauta da gratuidade no transporte público foi influenciada por diversas figuras e grupos políticos. Uma das pessoas de maior expressão nessa luta foi Lúcio Gregory, secretário do Transporte durante a gestão da então prefeita Luísa Erundina, de 89 a 92 em São Paulo. Gregory defendeu o transporte gratuito a todos por meio de uma proposta chamada Tarifa Zero. A ideia era criar um fundo de transporte que fosse alimentado pela tributação proporcional de propriedades. Assim, grandes propriedades contribuiriam mais, enquanto casas pequenas poderiam inclusive ser isentadas do imposto. A ideia envolveria redesenhar a normalidade do acesso à cidade, permitindo que populações historicamente excluídas pudessem fazer parte da vida urbana. Seu projeto Tarifa Zero sofreu muita resistência e não chegou a ser votado, mas Lúcio ficou conhecido como referência no assunto. No final, a pauta não conseguiu ascender. Entretanto, estima-se que mais de 100 cidades criaram ou atualizaram suas políticas sobre o transporte, depois da influência de protestos, como Brasília, Curitiba, etc. Vale ressaltar que os movimentos desestabilizaram os políticos da capital e são citados sempre que há movimentos grevistas. Atualmente, embora a Tarifa Zero esteja avançando em pequenas e médias cidades, ainda não há nenhuma capital que tenha adotado o modelo de forma total. Entre as 6 delas que adotaram as medidas, há restrição de dias de funcionamento, regiões ou usuários atendidos, segundo a ANTU. E entre essas cidades temos Belo Horizonte, que conta somente nas linhas que atendem vilas e favelas, em Florianópolis, somente no último domingo de cada mês, Maceió apenas aos domingos, Palmas apenas aos domingos e feriados, em São Luís, somente para trabalhadores com cartão do programa Expresso Trabalhador e em São Paulo, apenas aos domingos. Atualmente o MPL ainda existe, mas ele perdeu muito da visibilidade que ele tinha durante os protestos das jornadas de junho. Depois daquele período, o movimento continuou a atuar em diversas cidades do Brasil, mas enfrentou desafios, como a dispersão de seus membros, o esvaziamento das grandes mobilizações populares e a repressão policial, o que dificultou a manutenção de sua relevância nacional. No entanto, em algumas cidades, o MPL ainda organiza manifestações e ações diretas, mantendo viva sua principal pauta. Mesmo sem aquela grande visibilidade, o MPL continua a se manifestar em suas redes sociais e em espaços públicos, promovendo debates sobre mobilização urbana e as desigualdades no acesso ao transporte.
Eles mantêm uma organização horizontal, sem lideranças fixas, e se reúnem em assembleias abertas para definirem suas ações, o que é uma característica marcante do movimento desde seu surgimento. As referências utilizadas foram o Ministério do Transporte, Jovens em Movimento, um estudo sobre o movimento Passe Livre em Florianópolis, a criminalização dos protestos do movimento Passe Livre em São Paulo por Monteiro, e Summit Mobilidade Passe Livre, conheça a história do movimento. Obrigada por assistir e fim!